Pasta 2. 2. Tenho uma conversa com o caos. Sede. Você ainda ficaria surpreso se soubesse que depois disso tudo a situação só piorou? Eu achei que não. Nossas primeiras baixas foram os pinguins de Félix. As criosfinges cuspiram fogo nas pobres aves, que derreteram e viraram poças d'água. Não! Félix gritou. A sala tremeu, dessa vez com muito mais força. Khufu gritou e pulou na cabeça de Carter, jogando-o no chão. Em outras circunstâncias, isso teria sido engraçado, mas percebi que Khufu acabara de salvar a vida de meu irmão. O piso se dissolveu no lugar onde Carter estivera, as placas de mármore esfarelando como se tivessem sido quebradas por uma marreta invisível. As rachaduras rastejavam pela sala, destruindo tudo o que estava no caminho, sugando artefatos para dentro do chão e os mastigando, triturando. Sim, rastejavam era a palavra certa. A destruição se arrastava exatamente como uma serpente, seguindo direto para a parede do fundo e para o livro para derrotar Apophis. Papiro! Gritei. Ninguém pareceu me ouvir. Carter permanecia no chão, tentando tirar Khufu de cima de sua cabeça. Félix estava em estado de choque, ajoelhado diante das poças de seus pinguins, enquanto Walt e Alyssa tentavam puxá-lo para longe das criosfinges flamejantes. Tirei minha varinha do cinto e gritei a primeira palavra de poder que me veio à cabeça. Droa! Hieróglifos dourados, o comando para a fronteira, brilharam no ar. Uma parede de luz surgiu entre a vitrine e a linha de destruição que avançava pela sala. Eu já havia usado esse feitiço algumas vezes para separar brigas entre iniciados ou proteger a dispensa de assaltos noturnos, mas nunca tinha tentado usá-lo para algo tão importante. Assim que a marreta invisível tocou meu escudo, o feitiço começou a se desfazer. A perturbação se espalhou pela parede de luz, fazendo-a desmoronar. Tentei me concentrar, mas uma força muito mais poderosa, o próprio caos, trabalhava contra mim, invadindo minha mente e dispersando minha magia. Em pânico, percebi que eu não conseguia parar. Estava presa em uma batalha que não poderia vencer. Apophis destroçava meus pensamentos com a mesma facilidade que destruía o piso. Walt tirou a varinha de minhas mãos. A escuridão me cercou. Caí nos braços de Walt. Quando minha visão clareou, eu percebi que minhas mãos estavam queimadas e fumegantes. Eu estava chocada demais para sentir dor. O livro para derrotar Apophis havia desaparecido. Não restava nada além de um monte de escombros e um buraco enorme na parede, como se um tanque a tivesse atravessado. Senti o desespero ameaçar bloquear minha garganta, mas meus amigos se reuniram à minha volta. Walt me segurava firme. Carter sacou sua espada. Khufu mostrou as presas e gritou para as criosfinges. Alyssa abraçou Félix, que chorava na manga da blusa dela. Ele havia perdido a coragem rapidamente depois da destruição de seus pinguins. Então é isso? Gritei para as criosfinges. Queimar o papiro e fugir, como sempre? Você tem tanto medo assim de se mostrar pessoalmente? Mais uma gargalhada retumbou na sala. As criosfinges permaneceram imóveis na entrada, mas estatuetas e joias vibraram nas vitrines. Com um estalo doloroso, o babuíno dourado com quem Khufu estivera batendo papo virou a cabeça de repente. Mas eu estou em todos os lugares, a serpente falou pela boca da estátua. Eu posso destruir qualquer objeto que seja importante para você, e qualquer pessoa que lhe importe. Khufu ganiu num tom de ultraje. Ele se atirou contra o babuíno e o derrubou. A estátua derreteu, transformando-se em uma poça fumegante de ouro. Outra estátua ganhou vida. Um faraó dourado de madeira com uma lança de caça. Seus olhos se tingiram da cor do sangue. A boca entalhada se curvou em um sorriso. Sua magia é fraca, Sadie Kane. A civilização humana envelheceu e apodreceu. Eu vou engolir o Deus Sol e mergulhar seu mundo na escuridão.
O mar de caos vai consumir todos vocês. Como se a energia fosse muito grande para ser contida, a estátua do faraó explodiu. O pedestal desintegrou-se e outra linha de mágica marretada, maligna, rastejou pela sala, levantando as placas do piso. Ela se dirigiu a uma vitrine junto à parede leste, um pequeno armário dourado. "Salve-o", disse uma voz dentro de mim. Talvez meu inconsciente, ou talvez a voz de Ísis, minha deusa patrona. Nós havíamos compartilhado pensamentos tantas vezes que era difícil ter certeza. Lembrei-me do que o rosto na parede me dissera. "Procurem pela caixa dourada, ela vai indicar o que vocês precisam." "A caixa!" gritei. "Parem ele!" Meus amigos me encararam. Vinda de algum lugar lá fora, outra explosão sacudiu o prédio. Gesso em pedaços despencou do teto. "Essas crianças são o melhor que você podia mandar contra mim?" Apophis falou por meio de um chabite de marfim na vitrine mais próxima, um marinheiro em miniatura em um barco de brinquedo. "Walt Stone, você é o mais sortudo, mesmo que sobreviva hoje. Sua doença o matará antes de minha grande vitória. Não terá que ver seu mundo ser destruído." Walt cambaleou. De repente eu o amparava. Minhas mãos queimadas doíam tanto que precisei reprimir a ânsia de vômito. A linha de destruição movimentou-se pelo piso, ainda a caminho do armário dourado. Halissa ergueu seu cajado e gritou um comando. Por um momento o chão se estabilizou, tornando-se uma chapa sólida de pedra cinza. E então novas rachaduras apareceram, e a força do caos explodiu por elas. "Corajosa Halissa", a serpente disse, "a terra que você tanto ama se dissolverá no caos. Você não terá onde pisar." O cajado de Halissa explodiu em chamas. Ela gritou e o atirou para o lado. "Pare com isso!" Félix gritou. Ele quebrou a vitrine com seu cajado e destruiu a miniatura de marinheiro junto com mais uma dúzia de chabite. A voz de Apophis simplesmente se deslocou para um amuleto de jade da deusa Ísis em um manequim mais próximo. "Ah, pequeno Félix, você é divertido. Talvez eu o use como bichinho de estimação, feito aquelas aves ridículas que você ama. Eu me pergunto por quanto tempo você aguentaria antes de perder a sanidade." Félix arremessou a varinha e derrubou o manequim. A trilha destrutiva de caos estava a meio caminho do armário. "Ele quer aquela caixa", consegui dizer. "Salvem a caixa!" Admito que não foi o grito de guerra mais inspirador, mas parece que Carter entendeu. Ele pulou na frente do caos e cravou a espada no chão. A lâmina cortou o piso de mármore como se fosse sorvete. Uma linha azul de magia se estendeu para os dois lados. A versão de Carter de um campo de força. A linha de destruição bateu na barreira e parou. "Pobre Carter Kane." Naquele momento, a voz da serpente vinha de todas as direções à nossa volta, pulando de artefato em artefato, cada um deles explodindo com o poder do caos. "Sua liderança está condenada. Tudo o que você tentou construir vai desmoronar. Você vai perder as pessoas que mais ama." A linha azul defensiva de Carter começou a tremular. Se eu não o ajudasse depressa... "Apophis", gritei. "Por que esperar para me destruir? Vem agora, sua cobra superdesenvolvida." Um silvo ecoou pela sala. Talvez eu deva mencionar que um de meus diversos talentos é irritar pessoas. Pelo visto, funcionava com serpentes também. O chão se aquietou. Carter interrompeu o feitiço de proteção e quase caiu. Khufu, bendita seja sua esperteza de babuíno, pulou para o armário dourado, agarrou-o e fugiu com ele.
Quando Apophis voltou a falar, sua voz soou mais dura e furiosa. Muito bem, Sede Kane. Está na hora de morrer. As duas esfinges com cabeça de ovelha se mexeram, suas bocas flamejando, e então elas vieram direto na minha direção. Felizmente, uma delas escorregou em uma poça d'água de pinguim e derrapou para a esquerda. A outra teria rasgado minha garganta se não tivesse se atracado com um camelo convenientemente posicionado. Sim, um camelo adulto de verdade. Se você acha isso confuso, imagine como a criosfinge deve ter se sentido. De onde veio o camelo? Você pergunta. Eu talvez tenha mencionado a coleção de amuletos de Walt. 2 deles invocavam camelos nojentos. Eu já os encontrara antes, então não fiquei tão contente quando um camelo de 1 tonelada cruzou meu campo de visão, trombou com a esfinge e caiu em cima dela. A esfinge rosnou de horror enquanto tentava se libertar. O camelo grunhiu e soltou um pum. Hindenburg, falei. Só existia um camelo que conseguia soltar puns tão terríveis. Walt, por que raios... Desculpe, ele gritou. Amuleto errado. De qualquer maneira, a técnica funcionou. O camelo não era um grande lutador, mas era bastante pesado e desajeitado. A criosfinge rosnou e arranhou o chão, tentando em vão se livrar do animal. Mas Hindenburg simplesmente abriu as patas, deu uns berros assustados e continuou soltando pum. Eu me aproximei de Walt e tentei avaliar a situação. A sala estava literalmente um caos. Vários relâmpagos vermelhos se estendiam entre os itens da exposição. O piso se desfazia. As paredes rachavam. Artefatos ganhavam vida e atacavam meus amigos. Carter enfrentava outra criosfinge tentando cravar seu copeche nela, mas o monstro bloqueava os golpes com os chifres e cuspia fogo. Félix estava cercado por um tornado de vasos canópicos que voavam, vindo de todas as direções para cima dele, que os rebatia com o cajado. Um exército de Shabit minúsculos cercava a Alissa, que recitava desesperadamente, usando sua magia da terra para impedir que a sala desmoronasse. A estátua de Anubis perseguia Khufu pela sala, quebrando objetos com os punhos, enquanto nosso corajoso babuíno continuava abraçando o armário dourado. Ao nosso redor, o poder do caos crescia. Eu o sentia nos ouvidos como uma tempestade se aproximando. A presença de Apophis abalava o museu inteiro. Como eu poderia ajudar todos os meus amigos ao mesmo tempo, proteger aquele armário dourado e impedir que o museu desabasse sobre nós? Sede, Walt chamou. Qual é o plano? A primeira criosfinge finalmente conseguiu sair debaixo de Hindenburg. Ela se virou e cuspiu fogo no camelo, que soltou um último pum e encolheu até voltar a ser um inofensivo amuleto de ouro. Então a criosfinge se voltou para mim. Ela não parecia feliz. Walt, falei, me dê cobertura. É claro. Ele olhou inseguro para a criosfinge. Enquanto você faz o quê, hein? Boa pergunta, pensei. Precisamos proteger aquele armário, respondi. É alguma pista. Temos que restaurar o Maat, ou este prédio vai implodir e nós todos vamos morrer. Como restauramos o Maat? Em vez de responder, eu me concentrei. Olhei dentro do Duat. É difícil descrever a sensação de vivenciar o mundo em vários níveis ao mesmo tempo. É mais ou menos como usar óculos 3D e ver auras coloridas e nebulosas em torno de tudo. Só que as auras nem sempre combinam com os objetos, e as imagens estão sempre mudando. Magos precisam tomar cuidado quando olham dentro do Duat. Na melhor das hipóteses, você fica meio enjoado. Na pior, seu cérebro parece que vai explodir. No Duat, uma cobra vermelha gigante se retorcendo ocupava todo o espaço. A magia de Apophis, aos poucos, se expandia e envolvia meus amigos. Quase perdi a concentração e tudo o que havia comido no jantar. Isis, chamei. Que tal uma ajudinha? A força da deusa se espalhou pelo meu corpo. Projetei meus sentidos e vi meu irmão lutando contra a criosfinge.
No lugar de Carter estava o deus guerreiro Horus, sua espada coberta de luz. Girando em torno de Félix, os vasos canópicos eram a morada de espíritos malignos. Figuras sombrias que tentavam atacar com as garras e dentes nosso jovem amigo, embora Félix tivesse uma aura surpreendentemente poderosa no Duat. Seu brilho roxo e intenso parecia manter os espíritos afastados. Alissa estava cercada por uma tempestade de poeira na forma de um gigante. Enquanto ela entoava, o deus da terra, Geb, erguia os braços e sustentava o teto. O exército de Shabit em torno dela ardia como fogo. Khufu não era diferente no Duat, mas enquanto corria e pulava pela sala, fugindo da estátua de Anubis, o armário dourado que carregava se abriu. Dentro dele havia pura escuridão, como se a caixa estivesse cheia de tinta de polvo. Eu não sabia bem o que isso significava, mas então olhei para o Alt e fiquei sem fôlego. No Duat ele estava coberto por um tecido cinzento de linho, mortalha de múmia. Sua carne era transparente, os olhos brilhavam, como se ele fosse uma radiografia viva. A maldição, pensei. Ele está marcado para morrer. E pior, a criosfinge que o encarava era o centro da tempestade de caos. Fios de energia vermelha se desprendiam do corpo dela. A cabeça de ovelha se transformara na de Apófis, com presas gotejando veneno e olhos amarelos de serpente. Ela avançou para o Alt, que arremessou um amuleto antes que fosse atingido. Correntes douradas explodiram no rosto do monstro e se enrolaram no focinho. A criosfinge tropeçou e se agitou como um cachorro com focinheira. — Sede, está tudo bem. A voz de Walt soava mais grave e confiante, como se no Duat ele fosse mais velho. — Fale, seu feitiço. Depressa. A criosfinge cerrou os dentes. As correntes douradas rangeram. A outra criosfinge havia encurralado Carter numa parede. Félix estava de joelhos, sua aura roxa enfraquecendo no meio de um redemoinho de espíritos sombrios. Alissa perdia a luta contra a sala que desmoronava enquanto pedaços do teto desabavam em torno dela. A estátua de Anubis agarrou a cauda de Khufu e o segurou de cabeça para baixo enquanto o babuíno berrava e abraçava o armário dourado. Era naquele momento ou nunca. Eu tinha que restaurar a ordem. Canalizei o poder de Ísis, recorrendo tanto às minhas próprias reservas de magia que sentia a alma arder. Obriguei-me a me concentrar e falei a mais poderosa de todas as palavras divinas. Maat! O hieróglifo brilhou à minha frente, pequeno e luminoso como um sol em miniatura. Boa! Walt falou. Continue! De algum jeito ele havia conseguido puxar as correntes e agarrar o focinho da esfinge. Enquanto a criatura o enfrentava com toda a sua força, a estranha aura cinzenta de Walt se espalhava pelo corpo do monstro como uma infecção. A criosfinge chiou e se contorceu. Sentia um cheiro de podridão, como o ar de uma tumba, tão forte que quase perdi a concentração. — Sede! Walt gritou. — Mantenha o feitiço! Eu me concentrei no hieróglifo. Canalizei toda a minha energia para aquele símbolo de ordem e criação. A palavra brilhou mais. A cobra vermelha se dissipou como neblina ao sol. As duas criosfinges se esfarelaram. Os vasos canópicos caíram e se estilhaçaram. A estátua de Anubis soltou Khufu, que tombou de cabeça. O exército de Shabit ficou paralisado em torno de Alissa e a magia da terra dela se espalhou pela sala, selando fendas e escorando paredes. Senti Apófis recuar mais para o fundo do Duat, chiando de raiva. E então desabei. — Eu disse que ela ia conseguir, falou uma voz gentil. A voz de minha mãe. Mas isso era impossível, claro. Ela estava morta, o que significava que eu falava com ela só de vez em quando e apenas no mundo inferior. Voltei a enxergar, a visão fraca e enevoada. Duas mulheres estavam debruçadas sobre mim. Uma era minha mãe, seus cabelos louros presos, os olhos azuis e profundos, cheios de orgulho. Ela era transparente, como fantasmas costumam ser, mas sua voz era afetuosa e muito viva. —
Ainda não é o fim, Sede. Você tem que seguir em frente. Ao lado dela estava Isis com seu vestido branco de seda, as asas de arco-íris piscando em suas costas. Seus cabelos eram pretos e lustrosos, entremeados por fios de diamantes. O rosto era tão belo quanto o de minha mãe, porém mais altivo, mas não tão afetuoso. Não me entenda mal. Eu compartilhava os pensamentos de Isis, então sabia que ela se importava comigo do jeito dela, mas os deuses não são humanos. Eles acham difícil pensar em nós como algo melhor que instrumentos úteis ou mascotes fofas. Para os deuses, uma vida humana não parece mais longa que a de um roedor. Eu não teria acreditado, Isis disse. A última pessoa a invocar o Maat foi a própria Hatshepsut, e ela só conseguiu fazer isso enquanto usava uma barba falsa. Eu não tinha a menor ideia do que isso significava. Decidi que não queria descobrir. Tentei me mexer, mas não consegui. Era como se eu estivesse boiando em uma banheira, suspensa em água morna, com o rosto das duas mulheres tremulando sobre mim logo acima da superfície. Sede, escute com atenção, minha mãe falou. Não se culpe pelas mortes. Quando você traçar seu plano, seu pai vai se opor. Você deve convencê-lo. Diga que é o único jeito de salvar a alma dos mortos. Diga a ele... A expressão dela ficou sombria. Diga a ele que é o único jeito de me ver de novo. Você precisa conseguir, meu bem. Eu queria perguntar o que aquilo significava, mas não conseguia falar. Isis tocou minha testa. Os dedos dela eram frios como neve. Não devemos exigir mais dela. Adeus por enquanto, Sede. A hora em que teremos de nos reunir de novo se aproxima rapidamente. Você é forte, ainda mais forte que sua mãe. Juntas vamos governar o mundo. Você quer dizer, juntas vamos derrotar Apophis? Minha mãe a corrigiu. É claro, Isis concordou. Foi isso o que eu quis dizer. O rosto das duas se mesclou em um e elas falaram em uma só voz. Amo você. Uma nevasca cruzou meus olhos. O ambiente à minha volta mudou e agora eu estava de pé em um cemitério sombrio com Anubis. Não o deus velho e bolorento com cabeça de chacal que aparecia desenhado nas tumbas egípcias, mas o Anubis que eu costumava ver. Um adolescente com olhos castanhos gentis, cabelo preto bagunçado e um rosto ridículo e irritantemente lindo. Quer dizer, por favor, por ser um deus ele tinha uma vantagem injusta. Podia ter a aparência que quisesse. Por que ele precisava aparecer sempre nessa forma que fazia minhas entranhas darem nós? Que maravilha, consegui dizer. Se você está aqui, eu devo ter morrido. Anubis sorriu. Não morreu, mas chegou perto. Aquela jogada foi bem arriscada. Meu rosto ficou quente e a sensação desceu pelo pescoço. Eu não sabia se era constrangimento, raiva ou alegria por vê-lo. Onde você esteve? Perguntei. 6 meses e nenhuma notícia. O sorriso dele desapareceu. Não me deixaram ver você. Quem não deixou? Existem regras, ele respondeu. Mesmo agora, eles estão observando. Mas você está bem perto da morte para que eu tenha alguns momentos. Preciso lhe dizer. Você entendeu a ideia. Procure o que não está lá. Talvez seja a única maneira de vocês sobreviverem. Certo, resmunguei. Obrigada por não falar por enigmas. A sensação de calor alcançou meu coração. Ele começou a bater e, de repente, percebi que eu havia ficado sem pulsação desde que desmaiara. Isso provavelmente não era bom. Sede, tem mais. A voz de Anubis tornou-se difusa. A imagem dele começou a desaparecer. Preciso lhe dizer... Então fale pessoalmente, respondi. Sem essa bobagem de visão de morte. Não posso. Eles não permitem.
Você está parecendo um garotinho. Você é um deus, não é? Pode fazer o que quiser. Raiva brilhou nos olhos dele. Depois, para minha surpresa, ele riu. Eu havia esquecido como você é irritante. Eu vou tentar fazer uma visita, mas rapidamente. Precisamos conversar. Ele estendeu a mão e tocou meu rosto. Você está acordando. Adeus, Sede. Não vá. Segurei a mão dele junto ao meu rosto. O calor se espalhou pelo meu corpo. Anubis desapareceu. Meus olhos se abriram de repente. Não vá! Minhas mãos queimadas estavam enfaixadas e eu segurava uma pata peluda de babuíno. Khufu me olhava, um pouco confuso. Ah, ótimo. Eu estava dando em cima de um macaco. Sentei-me, tonta. Carter e nossos amigos se reuniram à minha volta. A sala não havia desmoronado, mas toda a exposição do Rei Tut estava em ruínas. Eu tinha a sensação de que não seríamos convidados para a Associação Amigos do Museu de Dallas tão cedo. O que aconteceu? Gaguejei. Quanto tempo eu... Você esteve morta por uns 2 minutos, Carter respondeu com a voz trêmula. Quer dizer, sem batimentos cardíacos, Sede. Pensei... tive medo de que... Ele se calou, quase chorando. Coitado. Teria ficado realmente perdido sem mim. Ai, Carter, sem beliscão. Você invocou o Maat, Alyssa falou admirada. Isso é, impossível. Acho que foi mesmo impressionante. Já é difícil usar palavras divinas para criar algo como um animal, uma cadeira ou uma espada. Invocar um elemento como fogo ou água é ainda mais complicado. No entanto, invocar um conceito, como ordem, isso simplesmente não se faz. No momento, porém, eu sentia muita dor para desfrutar de minha própria espetacularidade. Era como se tivesse acabado de invocar uma bigorna e a deixado cair na cabeça. Golpe de sorte, falei. E o armário dourado? Khufu apontou orgulhoso a caixa dourada ali perto, segura e inteira. Bom babuíno, falei. Hoje à noite vai ganhar uma porção extra de Cheerios. O Alt franziu o senho. Mas o livro para derrotar Apophis foi destruído. Como um armário pode nos ajudar? Você disse que era algum tipo de pista? Era difícil olhar para o Alt sem sentir culpa. Já fazia meses que meu coração estava dividido entre ele e Anubis, e não era justo Anubis aparecer em meus sonhos, todo lindo e imortal, enquanto o pobre Walt arriscava a vida para me proteger e ficava cada dia mais fraco. Lembrei-me de como eu o vira no Duat, com aquela mortalha cinzenta de linho. Não, eu não podia pensar nisso. Obriguei-me a me concentrar na caixa dourada. Procure o que não está lá, Anubis dissera. Deuses idiotas e seus enigmas idiotas. O rosto na parede, tio Vini, dissera que a caixa nos daria uma dica sobre como derrotar Apophis se eu fosse esperta o bastante para entendê-la. Ainda não sei bem o que isso significa, confessei. Se os texanos nos deixarem levá-la para a casa do Brooklyn... Foi aí que percebi algo terrível. Não se ouviam mais explosões do lado de fora, só um silêncio sinistro. Os texanos! Gritei. O que aconteceu com eles? Félix e Alyssa correram para a saída. Carter e Walt me ajudaram a levantar e fomos atrás deles. Todos os guardas haviam desaparecido de seus postos. Quando chegamos ao saguão do museu, vi através das vidraças colunas de fumaça branca se elevando do jardim de esculturas. Não, murmurei. Não, não. Atravessamos a rua correndo. O gramado bem cuidado agora era uma cratera do tamanho de uma piscina olímpica. O fundo estava cheio de esculturas de metal derretidas e pedaços de pedra. Túneis que antes conduziam ao quartel-general do 51º Nomo haviam desmoronado como os de um formigueiro gigante,
pisoteado por um vândalo. Pela beirada da cratera havia retalhos fumegantes de trajes de gala, pratos de tacos e taças de champanhe quebrados e cajados de magos destruídos. Não se culpe pelas mortes, minha mãe dissera. Caminhei aturdida até as ruínas do pátio. Metade do piso de concreto tinha rachado e sido engolido pela cratera. Havia um violino queimado na lama perto de um objeto brilhante de prata. Carter parou ao meu lado. Nós devíamos procurar, ele disse. Pode haver sobreviventes. Engoli um soluço. Eu não sabia como, mas sentia a verdade com toda a certeza. Não tem nenhum. Os magos do Texas haviam nos acolhido e ajudado. D.D. Grissom apertara minha mão e me desejara sorte antes de sair correndo para salvar a esposa. Mas havíamos visto o que Apophis era capaz de fazer em outros gnomos. Carter avisara D.D. Os servos da serpente não deixaram sobreviventes. Eu me ajoelhei e peguei o objeto brilhante de prata. Uma fivela parcialmente derretida em formato de estrela. Estão mortos, falei. Todos eles.